Preciso falar agora sobre o Vasco com a lista vazada de pessoas, atletas, ex-atletas e treinadores para quem o Vasco deve. Só para contar que esses números se referem a abril de 2022, quando o Vasco foi vendido para 777. Como é que esse documento vazou? A KPMG, que intermediou o acordo entre 777 e Vasco, entrou com um processo na justiça para receber o dinheiro. Ela avalia ter sido responsável ou ter direito a uma comissão de 24 milhões e meio de reais, mas só recebeu 6 milhões e 600 mil. Quando ela vai à justiça e abre um processo contra a 777, todos os documentos se tornam públicos e o GE chegou a pesquisar e divulgar parte desse acordo. Quero contar sobre as dívidas, dívida bruta de 738 milhões de reais, referente a 354 processos. A maior dívida trabalhista do Vasco hoje é com o ex-volante Wendel, que jogou pelo clube de 2012 a 2014, pendências de 11 milhões e 400 mil reais. Segundo o nome dessa lista, Dorival Júnior, hoje técnico da seleção, ele tem 9 milhões e 800 mil reais para receber. Maxi Lopes, ex-centroavante Cruz Maltino, 5 milhões de reais. Éder Luiz, atacante de velocidade, 4 milhões e meio. Zagueiro Paulão, 3 milhões e 900 mil. Escudeiro, atacante, 3 milhões e 800 mil. Renato Silva, mais 3 milhões e 200 mil. Jorginho, que é treinador, 3 milhões e 100 mil reais. Até o Viola está nessa lista. Antigo atacante, já se aposentou há um tempão, tem direito a 3 milhões de reais. Olha, vai ser contra tudo e contra todos, como falei ontem no vídeo. É a torcida do lado, Caldeirão fervendo, não vai ser diferente. Uma grande festa em São Januário, no próximo sábado. Existem algumas pessoas que querem jogar contra, aí falam um monte de bobagem. Mas o Vasco está fazendo festa antes do jogo. Não é o Vasco, não, é a torcida. Isso é normal. Toda torcida tem que receber o seu time com festa num grande momento de apoio, sim. Isso não é clima de já ganhou. Existe uma diferença entre o já ganhou e o clima de festa. O que está sendo feito no Vasco e planejado para o próximo sábado é clima de festa, para receber o time, ruas de fogo, no entorno de São Januário, grande mosaico, no estádio, queima de fogos, isso aí é tudo antes do jogo. Rolou a bola, apoio total, aquelas músicas preferidas. É isso. Caldeirão vai ferver em São Januário. Concorda comigo? Então já escreve aqui se você acha que está tendo algum exagero no que está sendo planejado, está sendo pensado para esse jogo dificílimo, que eu vou falar sobre ele agora. Bom, o Caldeirão vai ferver? Vai. Ingressos vão estar esgotados? Sim. A venda começa, hoje é dia 13, amanhã, segunda-feira, dia 14. Não vai passar de amanhã. As ondas de compras dos ingressos não vai chegar o dia 15, dia 16. Duvido. Pode ser que chegue até amanhã, até terça, dia 15? Pode ser, no máximo. A torcida do Vasco está numa empolgação, numa euforia com esse jogo. E não é para menos. Há quanto tempo o Vasco não chega a uma semifinal de Copa do Brasil? Há quanto tempo o Vasco não tem a condição de chegar a uma final? Li muitas discussões em grupos que participam de vascaínos e acho que a discussão sempre ela é saudável. Quando parte para a ofensa, não. Mas assim, aquela discussão de, tá vendo, abriram o contrato da 777, viram que tinha cláusulas que não tinham sido... Cara, nada disso vai mudar. Como também não muda que os investimentos tiveram acertos e erros. Vamos pegar o time titular? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo Pelé, Piton, Hugo Moura, Esforça ou Cocão, Coutinho, Adson era o titular, né? É o Emerson, Verrete, Payet era o David, enfim, todos esses foram contratados com o dinheiro que era da 777. Alguns de forma equivocada? Sim. Alguns erros nas contratações? Sim. O Rojas ganha muito, Galdames ganha muito, Rossi ganha muito, mas ninguém colocou uma arma na cabeça do diretor do Vasco, à época. Existem erros e acertos. A 777 errou muito na hora de contratar, mas acertou muito também. O Pedrinho já errou? Já, mas acertou pra caramba. Então, a vida é assim, torcedor.
E eu estou vendo uma discussão nos grupos polarizando política de novo. Não é o intuito. Somos todos fanáticos vascaínos. É tudo pelo Vasco, gente. Essa discussão, esse debate, ele é legal, mas quando ele começa a ficar acalorado, ele se perde. Pô, mas tinha comissão. Todo negócio que tem intermediação tem comissão. E há uma discussão no pagamento dessa comissão agora. Aproximadamente 5 milhões já foram pagos e agora há uma discussão. A KPMG está pedindo um valor e o Vasco entende que o contrato não foi na integralidade cumprido, não deve esse dinheiro. E aí tem uma discussão, os escritórios todos que estão envolvidos, enfim, é uma discussão jurídica. Mas vamos pensar sábado. Antes, quarta-feira, tem um jogo com o São Paulo. Conforme tinha falado ontem, ingresso à venda e para a torcida do Vasco também, né? Então, teremos torcida visitante, sim, no Brinco de Ouro. O Ministério Público de São Paulo era contrário, queria só a torcida do São Paulo. Bacana. Teremos a torcida do Vasco, ótimo. Mas o nosso foco está lá na frente, está no sábado, contra o Atlético Mineiro. Jogo importantíssimo, 18h30, estarei em São Januário empurrando o nosso time. E você também, torcedor, que não conseguiu ingresso, vai acompanhar no Fanático Vascaíno. Uma grande festa, um grande jogo, uma grande decisão. Um adversário dificílimo. O Arana é dúvida, o Rubens está fora, né? Jogadores que foram titulares contra o Vasco no jogo de ida. Arana, inclusive, fez o gol. Pô, mas tem o Hulk, tem Paulinho, tem Gustavo Scarpa, tem uma zaga boa com Batalha, Júnior Alonso, Everson, que é bom goleiro. Gente, é um grande time que nós vamos enfrentar. Eu vi o vídeo de um amigo meu, do Thiago Fernandes, tem muita gente reclamando. Pô, ele falou que o Vasco é uma aberração, tá na semifinal. Gente, opinião em bunda, cada um tem a sua. Eu respeito, mas eu discordo. Não é aberração nenhuma. O Vasco hoje está a 3 pontos do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro, ou seja, há um equilíbrio muito acima do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro e é semifinalista igualzinho aos outros. Dos 4, o Flamengo é o único que está acima deles. E os 3 não são aberrações por estar ali. Então, e o confronto Vasco e Atlético Mineiro está em aberto. Vencer por um gol de diferença não é nada demais, não é nenhum absurdo. Quantas vezes o Vasco venceu o adversário por um gol de diferença? E se isso acontecer, pênalti. Se vencer por 2 ou mais, vaga direta para a final. Bom, então assim, mas o Atlético venceu por 3-0 aí. Daí, amigo, ficou ruim. Foi 2-1 e com falha individual. Então, torcedor, deixa o fulano, o Beltrano, não foi só o Thiago, outros já falaram as aberrações, deixa cada um opinar, todo mundo é livre para opinar. Foco no Vasco, na sua energia positiva para o Vasco. Ganhar o São Paulo, vir com moral pegar o Atlético Mineiro, passar e chegar à final da Copa do Brasil e depois pegar o Cuiabá, que é o nosso próximo adversário, aquele jogo atrasado. Já imaginou meter 6 pontos no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos 4, empate com o São Paulo, vitória no Cuiabá e vencer o Atlético Mineiro, avançar para a final da Copa do Brasil? Será ou não um outubro fantástico para o torcedor vascaíno? Eu tô com esse outubro fantástico na cabeça. E você? Então bota aqui a hashtag fechado com... Torcedor, o que temos de falar sobre essas dívidas aí do Vasco, né? Saiu essa lista aí com uma dívida enorme que o Vasco tem com jogadores que nem atuando estão mais, né? Como é o caso do Viola. O Vasco ainda deve cerca de 3 milhões ao jogador, então essas dívidas minam um pouco. E tomara que o presidente Pedrinho consiga contornar essa situação e resolver o quanto antes essas dívidas.